Albert Camus foi um homem que enxergou o mundo de um jeito simples e, ao mesmo tempo, completamente diferente. Ele nasceu em 1913, na Argélia, quando o país ainda era colônia da França. Cresceu numa família pobre, perdeu o pai muito cedo e foi criado pela mãe, que era uma mulher simples, quase analfabeta, mas cheia de força. Talvez por isso Camus tenha aprendido tão cedo que a vida pode ser dura e que, mesmo assim, há beleza nela. Desde jovem, ele era curioso, gostava de observar o mundo, as pessoas, o jeito como viviam, amavam, sofriam e tentavam encontrar sentido nas coisas. Mas com o tempo, ele percebeu algo curioso. A vida não tem um sentido pronto, e é aí que começa a sua principal ideia. Camus dizia que o ser humano vive em busca de respostas. A gente quer saber por quê. Por que estamos aqui? Por que as coisas acontecem? Por que existe dor, perda, amor, tempo? Mas o universo, silencioso, não responde. Esse choque entre o desejo humano de entender tudo e o silêncio do mundo é o que ele chamava de absurdo. Mas calma. Absurdo, para Camus, não é uma palavra negativa. É só o reconhecimento de que o mundo é como é, que ele não precisa nos dar explicações. E ainda assim, nós podemos escolher viver. Sabe aquela sensação de olhar para o céu à noite, cheio de estrelas, e se sentir pequeno, mas ao mesmo tempo completamente vivo? É disso que Camus está falando. No seu livro mais famoso, O Mito de Sísifo, ele conta uma história da mitologia grega. Sísifo era um homem que enganou os deuses e por isso foi condenado a um castigo eterno, empurrar uma enorme pedra montanha acima. Quando chegava ao topo, a pedra rolava de volta e ele precisava começar tudo de novo. Para sempre, sem descanso, sem esperança de vencer. Para muita gente, essa história é uma tragédia, um castigo sem fim. Mas Camus enxerga diferente. Ele diz que Sísifo é o símbolo da condição humana, porque no fundo, todos nós temos a nossa pedra para empurrar. A rotina, o trabalho, as contas, os sonhos, as perdas, os recomeços. Todos os dias subimos a montanha e no dia seguinte começamos de novo. Mas aqui está o ponto mais bonito do pensamento de Camus. Mesmo sabendo que a pedra vai rolar, Sísifo continua. E é nessa escolha, em continuar, que está a liberdade. Camus diz que a gente deve imaginar Sísifo feliz. Feliz porque ele entende que não precisa de um sentido maior para viver. A vida para ele é o próprio ato de empurrar a pedra. O esforço, o suor, o vento batendo no rosto, o calor do sol na pele. É o movimento que dá significado. Imagine o corpo de Sísifo tenso, cada músculo vibrando enquanto ele empurra a pedra. Ele sabe que daqui a pouco ela vai cair, mas ainda assim ele sente. E nesse sentir, ele vive. É o mesmo que acontece conosco, a cada dia em que acordamos, respiramos fundo e decidimos tentar mais uma vez. Camus acreditava que a vida vale a pena mesmo sem respostas. Ele dizia que a gente pode escolher encarar o absurdo com coragem, sem se render ao desespero, sem fugir da realidade. Não é preciso acreditar que há um grande destino esperando por nós. O importante é viver de verdade, com os olhos abertos, o coração desperto e o corpo presente. Porque, no fundo, talvez o segredo da felicidade esteja exatamente nisso, em saber que não há um porquê e, ainda assim, sorrir. Camus também falava muito sobre o prazer das pequenas coisas, o cheiro do mar, o toque da pele de quem se ama, o silêncio de uma tarde preguiçosa, a luz dourada do pôr do sol batendo no rosto. Ele acreditava que essas experiências simples são o que tornam a vida real, concreta, viva. E é nelas que podemos encontrar o nosso próprio sentido. Não um sentido universal, mas o nosso. Pense nisso.
Talvez Sísifo não esteja amaldiçoado. Talvez ele esteja livre, porque ele entende que a pedra, o esforço e o recomeço fazem parte de quem ele é. E talvez empurrar a pedra seja o jeito dele amar a vida. Camus acreditava que não existe um final feliz garantido, mas existe o agora, e o agora é tudo o que temos. Ele dizia que quando aceitamos o absurdo, quando paramos de procurar um sentido que o mundo não nos dá, nós ganhamos algo muito mais poderoso, a liberdade de criar o nosso próprio sentido. E é aí que o texto dele se torna irresistível, porque ele não fala só com a mente, ele fala com o corpo, com o coração, com aquela parte escondida de nós que, mesmo cansada, ainda quer sentir, viver, amar. Então, quando o dia parecer pesado, quando o mundo não fizer sentido, lembre-se de Sísifo e lembre-se de Camus. E lembre-se que, mesmo sem respostas, o simples fato de continuar é o que nos torna humanos. O sentido da vida pode não estar no topo da montanha. Talvez ele esteja no caminho, no som do vento, no bater do coração, no toque da pele, na respiração que vem antes de mais um esforço. Camus nos convida a viver sem medo, com os pés firmes no chão e a alma aberta, a encontrar prazer no simples ato de existir. Porque a vida, mesmo sem sentido, ainda pode ser linda, intensa e completamente nossa. E no fim, talvez Sísifo esteja sorrindo, porque ele sabe que enquanto houver montanha para subir, a vida continua.